Então, pessoal, agora nós vamos passar para a segunda parte da nova astronomia, da aula 4, tá bom? Vamos lá. Para começar, nós vamos falar sobre o Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele nasceu entre 1546 a 1601. Então, ele tinha um sistema ticônico. Ele era uma espécie de sistema híbrido que tinha o sistema Ptolomeu e do Copernicano juntos. Então, ele achava um modelo que pegou o modelo de um, modelo de outro e juntou para tentar explicar alguns fenômenos, algumas observações astronômicas, melhor dizendo, né? Ele consegue explicar o movimento retrógrado. E todos os planetas, menos a Terra, girava em torno do Sol. Então ele foi a grande sacada. Só, todo mundo gira em torno do Sol, menos a Terra. Então ele observou, pessoal, que tinha muitos erros astronômicos. Então ele é conhecido como um dos grandes astrônomos, porque ele conseguiu fazer grandes anotações. A vida dele foi dedicada exclusivamente a fazer novas observações para corrigir os erros astronômicos. E em cima desses erros astronômicos foi fundamental para se formalizar uma nova visão do universo. Observe que o Copérnico falava que tudo girava em círculos perfeitos ainda. Ele tirava o modelo da Terra como centro, colocou o Sol, mas tudo também girava em torno de círculos perfeitos. Ele mudaria apenas as velocidades. O Copérnico já observou que a velocidade já não era igual como Ptolomeu afirmava. Ptolomeu afirmava que os planetas iam girar perfeitamente com velocidades constantes. Então vamos entender aqui como o Tycho Brahe ele visualizou o modelo dele, né? Então nesse sistema a Terra parecia imóvel no centro do universo e em torno dela girava a Lua, o Sol e as estrelas. Ao redor do Sol, por sua vez, girariam os planetas Mercúrio, Júpiter e Saturno. Então ele teve uma sacada. Então nós vamos tirar o modelo aqui, não é nem o modelo de Ptolomeu e também não é o modelo de Copérnico, que era recente para ele. Então ele fez uma espécie de junção. Então ele conseguiu fazer uma mistura dos dois modelos. Há uma observação ainda sobre o Copérnico. Alguns livros, principalmente de ensino médio, podem dizer que o modelo dele era mais simples. E não é verdade. Para vocês terem uma ideia, o modelo de Ptolomeu ele tinha em torno de 40 epiciclos. E já o modelo de Copérnico tinha 48. Então ele foi aumentar. Só que aí ele conseguia ter alguns resultados melhores do que Ptolomeu no seu modelo. Outro cara bastante interessante para a gente falar é o Giordano Bruno. Ele é defensor do sistema heliocêntrico de Copérnico. Ele foi acusado de heresia, julgado pela Inquisição por se opor às ideias de Aristóteles e queimado na fogueira. Então a gente colocou ali aquilo importante, mostrando de como se tinha uma apreensão de divergir das ideias até então. Porque se alguém começasse a discordar da igreja e discordar do pensamento de Aristóteles, poderia ser condenado pela igreja por heresia e queimado vivo. Então, pelo fato de ter discordado de algumas ideias da igreja, ele foi condenado à morte na fogueira. Então, vocês veem que, apesar de terem umas novas ideias, as pessoas ainda teriam muito cuidado para falar sobre essas ideias. Voltando um pouquinho sobre Copérnico, para vocês terem uma ideia, as ideias dele, a igreja não foi bem aceito, apesar dele também ser um religioso. Então, para tentar baixar um pouquinho a poeira ou tentar discutir melhor as ideias, tentar voltar um pouquinho para as ideias, o que foi decidido? Se olha, pegaram o trabalho dele e teve um cara, que eu não estou me recordando o nome aqui, que colocou no trabalho dele que aquilo ali é um modelo matemático e não um modelo real. Diz assim, olha, esse modelo aqui não é um modelo da realidade, é só uma maneira de calcular para achar mais fácil algumas previsões astronômicas. E aí colocaram no dentro do trabalho dele, dizendo que é um trabalho matemático. Era um trabalho apenas de cálculo e não um trabalho realmente de como a natureza funcionava. Tá bom? Então vocês observam que existia ainda um certo medo de se colocar novas ideias até então. O que realmente conseguiu fazer uma grande revolução de como se o mundo ia ver foi o do Kepler. Como o mundo ia ver o universo. Para ele, pessoal, olha só. As leis da mecânica celeste. Então ele foi que descobriu a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos.
ele herdou os dados do Tycho Brahe. Então ele foi trabalhar por Tycho Brahe porque ele era muito pobre. Ele teve uma vida com muitas desgraças, né? Ele não teve uma vida muito fácil. E aí ele foi trabalhar para o Tycho Brahe porque o Tycho Brahe na época ele era o dos melhores, tinha os maiores recursos e as melhores observações. Só que o Tycho Brahe ele não estava de acordo com as ideias de Kepler. O Kepler ele tinha umas ideias diferentes de Brahe. E o Brahe queria que o Kepler visse o universo como ele via. E aí teve muita discussão entre eles. E ao ponto que Tycho Brahe não mostrava todos os dados para Kepler com ciúmes. Ele tinha uma certa desconfiança de Kepler. Então o Kepler só conseguiu pegar realmente os dados para estudar, para começar a tentar ver o seu modelo de órbita, quando o Brahe morreu e ele herdou todos os seus dados. Então foi a partir desses dados, dessa observação que Tycho Brahe teve ao longo de sua vida, que ele conseguiu fazer os seus modelos e mudar completamente, colocar um ponto final mostrando como eram as órbitas dos planetas até então. Existe alguns comentários que Tycho Brahe antes de morrer pediu para que Kepler mostrasse o modelo dele, tentasse descobrir o modelo dele, para vocês verem que como o Tycho Brahe realmente queria que o modelo dele fosse aceito. E ele vai romper o paradigma geocêntrico, porque agora ele vai conseguir fazer previsões perfeitas dos movimentos, que até então Copérnico não conseguia. Então, pessoal, olha só. O Kepler, ele tinha uma saúde debilitada, era filho de curandeira. Inclusive, pessoal, ele salvou várias vezes a mãe dele de ser morta por bruxaria, porque a mãe dele estudava algumas coisas que eram proibidas na igreja. Ele nasceu em 1571 e viveu uma trajetória atípica até se tornar um dos mais importantes astrônomos da história. Ele foi autor de 3 leis de Kepler e o primeiro a investigar diversos tópicos de óptica moderna, e que lhe concedeu o título de fundador desta ciência. Então ele era um ótimo cientista, mas também dizem que ele era um péssimo professor, de modo que às vezes ele não tinha nenhum aluno matriculado na época que ele era professor. Mas as ideias dele foram realmente revolucionárias. Então a curiosidade do modelo de Kepler, ele tentava compreender o mundo, e não foi uma coisa assim muito fácil. Ele chegava e vou entender o mundo. Ele tinha uma visão ainda muito pitagórica. Ele tentava relacionar o universo como se fosse uma espécie de geometria. Então para ele o universo era geométrico. Então ele procurava entender como o universo funcionava através da geometria. Então ele fazia vários tipos de encaixes, ele fazia tentar botar triângulos, tentar botar hexágonos. Então ele fazia várias figuras geométricas para tentar explicar o modelo heliocêntrico e tentar prever o movimento dos planetas. Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? A gente fez uma introduçãozinha sobre como essa visão do universo mudou drasticamente desde de Ptolomeu até chegar a Kepler, e nós vimos que Kepler ele conseguiu revolucionar porque ele conseguiu mostrar matematicamente com previsões muito mais certas de como o universo funcionava, mas ele não teria conseguido descobrir essas leis se não fosse com as observações de Tycho Brahe e também com a nova teoria de Copérnico dos movimentos dos planetas, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Próxima aula nós vamos falar de um tema muito interessante que é sobre Galileu Galilei e com sua revolução na ciência. Um abraço e até mais.